Carol, tudo bem, Carol? Boa noite para você. Muito obrigado por aceitar essa conversa aqui no nosso Instagram. Boa noite, Denian. Boa noite, Pietro. Boa noite a todos que nos acompanham. Que coisa boa saber que sou a primeira abrindo a fila aí de uma conversa sincera, cheia de emoção com você, porque a gente sabe que você é uma pessoa que acompanha a política de perto. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu é que agradeço. A Carol abre a fila aí dos pré-candidatos. E a pergunta que me impõe, pré-candidata, é a seguinte: de onde surgiu a intenção de disputar a eleição? Era uma disposição sua mesmo a disputa? Foi um pedido do partido? Foi um pedido do teu pai? Porque quem não sabe, a Carol Arnes é filha do Flávio Arnes. É um início de uma trajetória política. Qual é a da Carol Arnes? Por que a Carol Arnes assumiu essa pré-candidatura que nós sabemos é bastante complicada, é bastante difícil? Nós estamos falando de uma cidade que é a maior cidade da região sul do Brasil. Olha, Deniel, eu posso dizer para todos vocês que eu acredito demais na política. Acho a política uma ferramenta muito importante para transformar a sociedade, para a gente defender causas, para a gente fazer com que as pessoas tenham seus direitos garantidos. É uma vontade minha, é uma vontade própria. Eu acho que essa vontade surgiu porque desde os 14 anos eu acompanho meu pai na política. Então eu percebo como a política pode interferir na vida das pessoas. Você sabe que ter um pai político não é mole, sabe? A gente tem que ter muito pé no chão, sabe que as dificuldades são grandes, sabe que as pessoas estão muito ariscas à política e não faltam razões para isso. Mas eu confesso que de 2 em 2 anos na minha vida, eu sempre fazia reflexão. Saio candidata, não saio candidata? As pessoas me perguntavam muito. E vou contar para vocês, sabe que ninguém tinha me perguntado isso, mas há 4 anos atrás, quando a gente teve aí a última eleição para prefeito de Curitiba, eu tentei demais sair candidata. Na época eu estava no PV. Na época eu estava no PV, queria muito ser candidata a prefeita ou a vice-prefeita. Tentei pedir apoio para todo mundo, mas eu brinco, não me quiseram nesse período. Nesse período acabou do PV entrando Paulo Salamuni como vice do Gustavo e eu acabei ficando de fora. A política é isso, faz parte do processo, o partido ele tem essa visão em última instância, mas não foi possível. Então, depois de 4 anos, eu sempre acreditei no executivo, sempre tive muita vontade de estar no executivo e não no legislativo, porque eu acho que são perfis completamente diferentes. Na prefeitura você toma a decisão e nem dá tempo de se arrepender e as coisas realmente acontecem. Então, passados 4 anos, eu resolvi entrar no Podemos. Podemos é um partido que defende causas importantes, é contra a corrupção, a favor da prisão em segunda instância, quer acabar com o foro privilegiado. Podemos não existia, né? Há 4 anos atrás. Podemos tem 3 anos. E entrei nesse partido, um partido forte. Podemos conta hoje com o senador Álvaro Dias, senador Eurovisto Guimarães, tem como presidente estadual César Silvestre, que é prefeito de Guarapuava. E para minha convicção, enquanto mulher, enquanto pessoa, o Podemos tem uma presidente nacional, que é uma mulher, a deputada federal Renata Abreu, que é deputada federal de São Paulo. Então, eu gosto muito do partido, me sinto muito bem, é um partido extremamente aberto. Carol Arnes, vamos apresentar a Carol para o eleitor. Qual é a sua idade? Você é casada, tem filhos? Conta um pouco quem é a Carol, te apresenta aqui para os nossos espectadores. Legal. Então, eu tenho 43 anos, sou casada com o Maurício há 18 anos já. Tenho 2 filhas, 2 meninas, a Flávia, hoje está com 15 anos, a Gabriela está com 13. Estão aí, estudando à distância, nesse desafio da pandemia, eu como mãe em casa, pedindo para elas ficarem na frente do computador, fazendo aí um turno a mais para acompanhá-las. Eu sou formada, eu sou advogada, então eu sou advogada, eu sou formada também em administração, acabei fazendo as 2 faculdades. Fiz mestrado em engenharia da produção e gestão de negócios. Eu sempre gostei mais da área de gestão, sabe, Denian? Sempre foi uma área que eu fui mais adepta. E essa vontade de estar no Poder Executivo surgiu quando eu estive como diretora de planejamento da FAS, a Fundação de Ação Social de Curitiba. Eu estive lá por 2 anos, na época do Luciano Dutti. Foi um período, enfim, muito bom, aprendi muito. E também estive coordenando uma área, por muitos anos, uma área de projetos sociais e parcerias do sistema FIEP. Então, só para você saber que sempre foi uma área de muita gestão.
E também acompanhei a gestão por parte da família, né? Meu pai sempre na gestão pública e a minha tia-avó, que é Zilda Arnes, que criou a Pastoral da Criança, que hoje atende praticamente 1 milhão de crianças em todo o país, em mais de 3.500 municípios. Então, essa vinculação da gestão com a área social, com a área pública, sempre foi uma coisa assim, muito presente na minha vida, muito forte. Então, eu acredito que tudo isso também fez com que eu quisesse entrar na política. A gente sabe que não depende da gente, né? Ou entrar na política, a gente precisa engajar as pessoas, enfim, falar de causas e assim a gente vai E as pessoas precisam comprar aquilo que nós temos a oferecer, né? Essa é a grande questão. Carol, ainda para te conhecer, tá. numa régua ideológica, de direita e esquerda, tá. Onde a Carol Arnes se identifica? Onde você está numa régua entre direita e esquerda? Tá. Eu diria que centro-direita, tá? A gente nunca pode dizer centro, porque o centro é complexo, né? Mas o que acontece? Isso tem muito a ver com o partido. O partido é um partido que te dá independência para você tomar as decisões. Então, você toma a decisão com base naquilo que você acha que é o correto. A deputada Renata Abreu, ela sempre diz, olha, o Podemos não é um partido que é de direita ou de esquerda, é um partido que vai para frente. E você percebe isso porque, às vezes, você tem uma mesma votação e pessoas do mesmo partido votam de formas diferentes. O fato é que eu acredito demais, assim, nessa questão de ser direita e esquerda, na questão da progressão, da geração de renda, da gente apoiar as pessoas independentemente de identidades, assim, todos são iguais perante a lei. Então, eu acredito que eu me definiria como centro-direita. Sim. E para essa luta aí de uma pré-candidatura, quem seriam os seus possíveis aliados? Porque esse é um momento também que o noticiário ferve na questão de vamos compor a coligação. Coligação com que partido? O Podemos, você, já tem conversado com outras siglas para a construção de uma candidatura que seja viável? Porque a gente sabe que, por exemplo, o tempo de televisão ou tempo de rádio, o Podemos sozinho teria um tempo muito pequenininho. Sim. Como que o partido e a sua pré-candidatura, sua pré-campanha tem trabalhado essa questão de alianças? Nós estamos falando com vários partidos, porque é um momento muito complexo, né? A gente sabe que a definição das coligações, hoje a gente não vai ter coligação para vereador, nós teremos sim coligação para majoritária. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que você precisa conversar com vários partidos ao mesmo tempo, porque as definições da efetiva união vão acontecer lá perto do dia 15 de setembro, que é a data final para fechar esse jogo, que é um jogo. Então, até lá, a gente precisa conversar com vários partidos. Eu já conversei com Cidadania, já tive conversa com o Novo, pretendo conversar com o PSB. Enfim, são vários partidos que a gente tem que manter um bom relacionamento para que, daqui para frente, a gente consiga ter futuros alinhamentos. Veja, eu estou como candidata a prefeita, a gente vai ter que ter um vice. O ideal do vice é que você tenha um vice que seja de outro partido, para somar força, somar tempo de TV e assim por diante. Então, não adianta chegar aí na última semana e você abrir essa conversa. Então, a gente precisa fazer isso desde já e temos feito de uma forma muito tranquila, muito honesta, muito respeitosa com todos. Agora, quem conhece a Carol Arnes e conhece o senador Flávio Arnes sabe que não é um jeito de fazer jogo político, é fazer isso. Política. Isso. E há um outro lado, que é o lado daqueles que gostariam de ter a Carol Arnes como vice. E aí a informação chega para mim, por exemplo, que o Francisquini gostaria de ter a Carol Arnes como vice, o Ney Leprevô gostaria de ter a Carol Arnes como vice, e dependendo da composição, inclusive o atual prefeito Rafael Greca gostaria de ter a Carol Arnes como vice. Todo mundo quer a Carol de vice, mas a Carol é pré-candidata à prefeitura. Como é que faz para conduzir esse tipo de jogo, Carol? Olha, eu diria que para mim, né, particularmente, é um elogio de todos quererem que a gente esteja numa chapa como vice, né? Eu acho que é sinal que a gente agrega, que a gente tem algum diferencial e, enfim, isso é muito importante. Mas eu estou firme e forte como candidata à cabeça de chapa. A gente vai nessa linha e vamos assim até o final. Muito bem, vamos falar um pouco da cidade de Curitiba. Qual a sua avaliação sobre a condução da crise da Covid-19, do coronavírus, pelo atual governo? Olha, eu acho que a gestão ficou confusa.
Essa que é a verdade, eu chamaria de confusa. Por quê? Porque algumas situações que o prefeito, algumas decisões que o prefeito tomou, acabou criando uma falsa sensação de segurança para os curitibanos. O que eu quero, assim, como é que eu explico isso? Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente expõe os dados. Não sei se você se recorda, Dinia, mas no início houve muito questionamento a respeito da quantidade de leitos de UTI que a gente tinha. O prefeito falava que tinha 1.000, a Secretaria de Saúde dizia que era 226. O fato é que a gente acabou em 345. Temos 345 leitos de UTI e acabou. Essa foi a notícia que foi dada pela secretária de Saúde. Então, não existem mais leitos para o Covid. Então, essa questão de diferenças tão grandes de números faz com que a gente realmente reflita quais são os dados corretos, o que está acontecendo, porque toda a base de fechamento do comércio foi com base nesses leitos. Então, as pessoas se perguntavam, puxa, se o prefeito diz que tem 1.000 leitos, por que a gente precisa fechar? Então, houve uma confusão nesse sentido. A outra confusão que foi feita, e isso eu acho assim, muito relevante, é a questão das palavras. No início, os gestores falavam, eu recomendo fechar. Depois, eu obrigo fechar. E a gente ficava, peraí, tem que fechar, não tem que fechar? Então, isso poderia ter ficado mais claro. E a última questão, o terceiro ponto que eu coloco, é a definição das regras. O fato é assim, para definir a regra, o ideal é que você converse com a Associação Comercial do Paraná, com a FIEP, tenha um diálogo com os empresários e bata o martelo na regra. Batido o martelo, siga a regra, não abre exceções. Então a gente percebeu, no andar da carruagem, que a gente estava em bandeira laranja, que dizia que parte tinha que estar fechado e não estava fechado, como era a questão dos shoppings. A bandeira laranja era muito clara, shoppings fechados. Daí os shoppings ficaram abertos, as academias fechadas. Tudo isso gerou uma situação de indisposição do empresariado em relação à prefeitura. E isso gerou o quê? O governo do estado pediu para fechar e o fechamento solicitado pelo governo gerou apenas um aumento do isolamento social de Curitiba de 3%. Isso significa o quê? Que a população desacreditou as informações que estavam sendo repassadas pela prefeitura. Isso é que leva muitas vezes à própria desobediência do decreto, né? Exatamente. Como você para de acreditar em quem governa, a edição ou a não edição de um decreto faz com que o cidadão deixe para lá, justamente por ter perdido a fé e a própria crença de que aquela é a medida correta, né? A gente está conversando, para quem chegou agora, a gente está conversando com a pré-candidata à Prefeitura de Curitiba, Carol Arnes. Tem muita pergunta dos ouvintes e dos seguidores. Tem a pergunta do Matheus e a pergunta do André. Essas duas são perguntas que eu considero fundamentais. Vou começar com a do André Lira. Tá. O que a senhora pensa sobre a concentração de asfalto na cidade em pleno ano eleitoral? Essa questão da política do asfalto. Qual que é a sua opinião, candidata? Olha, o atual prefeito pegou a gestão de Curitiba com a cidade numa situação que estava sem manutenção. Essa que é a verdade. Todos nós curitibanos acompanhamos isso. Entendo que o asfalto foi importante, mas a prefeitura perdeu de uma forma completa a medida. O que a gente acompanhou? O estado do Paraná, por meio do governo, ele trouxe um investimento de 120 milhões de asfalto para a nossa cidade, né? E no meio da pandemia, o nosso prefeito pediu um empréstimo de mais 60 milhões. Eu não considero adequado. Eu acho que nós temos outras prioridade inclusive dentro da saúde. Você veja, Deniana, nós estamos numa situação com a falta de medicamentos de sedação para as pessoas que estão hoje em leitos de UTI. Conversei com o Clóvis, da Sociedade Brasileira de Infectologia, inclusive nesse final de semana. A gente tem remédio aí para 10 dias. O mais importante não seria colocar o dinheiro no asfalto, e sim providenciar a aquisição desses medicamentos. Então, acho, asfalto foi importante, erramos completamente a medida. E mais uma situação, sabe, Denia? A gente tem que pensar muito em qual legado que a gente quer deixar para a nossa cidade. Então, a gente faz uma gestão. Você quer ser lembrado pelo quê? Por ter feito muito asfalto? Eu acho que nós temos coisas mais importantes para defender na nossa cidade. Pergunta do Matheus, a questão do socorro às empresas de ônibus, era a pergunta que eu queria fazer também. Qual a sua impressão, pré-candidata, a respeito de, ao que tudo indica, um novo socorro financeiro à questão do transporte coletivo da capital? No início você perguntou sim ou não, e eu disse aqui, não.
Então não poderia ter. Então você veja o que acontece, qual que é o meu entendimento em relação a isso. Muito se discute em Curitiba se o contrato do transporte coletivo deveria ser com base no número de passageiros ou com base no quilômetro rodado. Por que você estabelece um contrato com base no número de passageiros? Porque você quer dividir o risco do negócio com o empresário. Então, o nosso contrato de Curitiba é com base nos passageiros. A primeira vez que a empresa teve um problema foi agora. E a prefeitura correu para socorrer. Então, em nenhum momento da nossa história, a prefeitura permitiu o que era base contratual, a divisão de riscos. Eu não me lembro, Denia, em algum momento da história de Curitiba, que a empresa de transporte dissesse, olha, eu estou tendo muito lucro, então eu quero dividir com a prefeitura. Então, eu não concordo com o apoio da prefeitura às empresas de ônibus. Compreendo que é um serviço público, compreendo que é importante, mas você está violando a base do entendimento quando foi firmado o contrato. Então, imaginemos que Carol Arnes ganhou a eleição. Não vai ter socorro financeiro para empresário de ônibus. Não vai ter socorro para empresário de ônibus. Pergunta do Bolsen. Como você avalia a situação da educação em Curitiba? Essa pergunta é uma pergunta aberta, mas é importante, principalmente pela questão da educação durante a pandemia e o que nós teremos de educação básica no pós-pandemia. A questão da educação que é tão cara para todos nós, pré-candidata. Então, vou falar primeiro da educação em termos gerais, para depois falar da pandemia, tá? Então, veja, educação em termos gerais. Primeiro, que eu entendo que o grande equívoco das prefeituras é ficar focado apenas naquilo que lhe é obrigatório. O que é obrigatório a prefeitura fazer hoje em relação à educação? Educação infantil, estamos precisando de vagas em creches, né, que é de 0 a 3 anos, e primeiros anos do ensino fundamental, 1º ao 5º ano. Nós temos em Curitiba também 11 escolas do 6º ao 9º. O que a gente tem que ter no ensino fundamental? Nós temos que ter escola em período integral. Hoje, das 180 escolas de Curitiba, 36 têm período integral. Em algumas outras tem o contraturno, mas a gente precisa organizar tudo isso. Eu cheguei em Santa Felicidade, Denia, e eu vi uma mãe dizendo, olha, minha filha tem 11 anos e ela fica com os 2 irmãos de 6 e 7 em casa no período da tarde sozinha. A gente não pode admitir isso. Eu não quero isso para as minhas filhas, eu não quero isso para os filhos dos outros. Então, isso é uma questão muito importante na cidade de Curitiba, é a dignidade da pessoa humana. Mas o que acontece? A prefeitura de Curitiba não pode parar no ensino fundamental. Você veja, ensino médio é obrigação do Estado, mas 30% dos jovens no Paraná não fazem a matrícula no ensino médio. A prefeitura tem que lavar as mãos em relação a isso? Não. A gente tem a SMELJ, Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Que J é esse, Denia? J de Juventude. Então, vamos organizar a prefeitura, vamos colocar, então, o foco nos jovens de 14 e 15 anos. Para quê? Para que eles compreendam a importância de estarem no ensino médio. Entramos no processo laboral, qualificação profissional, o que a gente vai pensar em termos de ensino superior, qual a formação que a gente vai dar para os idosos. Curitiba vai ter, em 2022, 350 mil idosos. E a partir de 2040, nós teremos mais de 500 mil idosos para Curitiba. Nós precisamos nos preparar desde já. Então, quando fala de educação, eu gosto de falar da educação e formação das pessoas. Eu acho isso fundamental, eu acho que isso, sim, é um bom legado para a nossa cidade, é um legado que nós merecemos enquanto pessoa. Falando um pouco da pandemia, conversei com o Dr. Clóvis. Você queria me falar alguma coisa? Não, na questão da pandemia, justamente, qual é a reclamação que nós recebemos o tempo inteiro, que eu recebo nas redes sociais e tudo, de que as crianças, elas foram, com o perdão da palavra, mas vou usar, que elas foram jogadas para frente da televisão, e aquela aula que é dada, ainda que ela eventualmente seja uma aula divertida, e os professores estão se esforçando demais para isso, a aula não substitui a aula de verdade. E quando nós falamos de educação municipal, a gente está falando muitas vezes da própria alfabetização das crianças. E no período de pandemia, crianças estão sendo alfabetizadas desse jeito torto, que não é o jeito correto de você alfabetizar. 2021 está aí. E as crianças passaram por esse período de pandemia. O que tem que fazer? Tem que dar aula de novo?
tem que recuperar o ano? Qual é a sua visão a respeito dessa questão da pandemia e da educação aqui na capital? Deixar essas crianças em período integral vai facilitar muito esse processo. O que se pensa no contraturno? A questão do reforço escolar também, né? As crianças, elas têm que ter também uma vida um pouco mais livre. Elas têm que ter no contraturno cultura, esporte, lazer. Mas eu acredito que se a gente priorizar a questão do dia inteiro na escola, esse período vai precisar ser utilizado para se contrapor um pouco a esse período que as crianças estão na escola. Você sabe que eu liguei para o Clóvis, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, justamente para perguntar para ele qual é a possibilidade da gente ter a vacina na virada do ano. Eu vi que vocês comentaram no início da live e tem uma boa notícia nova para dar para vocês. Além da Pfizer, Oxford e China, a Johnson & Johnson está vindo agora com um teste já na fase 3 e 1.000 pessoas vão ser testadas em Curitiba, viu? Então essa é uma notícia nova, acredito que não chegou ainda aos meios de comunicação. E a pergunta que eu fiz para ele, justamente em função do plano de governo, é assim, vamos ter a vacina em janeiro? Porque não adianta a gente ter, nós temos 2 milhões de habitantes, a gente ter 100.000 vacinas em Curitiba. Então ele está muito otimista, acredita que até o início de fevereiro a gente vai ter vacina em quantidade suficiente, até para que a gente possa tomar as decisões em relação à volta às aulas. A volta às aulas, eles estão pensando em voltar de forma escalonada, né, Denia? Então, começa pelo ensino médio, vai voltando com calma depois, ensino fundamental. Agora, a educação infantil, a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre isso. Não adianta você colocar lá crianças de 2 anos, 3 anos, onde o contato é muito grande e isso vai ser extremamente prejudicial para as famílias. Então, é a questão da creche, né? Difícil. É a creche. Assim, o que a gente faz? É a creche, né? Isso. A educação infantil, ela vai até os 5 anos de idade. E do 0 ao 3 é a creche. O pessoal não usa mais tecnicamente a palavra creche, mas é como todo mundo entende. Então, a gente continua usando essa nomenclatura mesmo. Porque não adianta. Na creche tem que pegar o neném no colo, né? Exatamente. Não tem outro jeito de fazer, né? Que não seja esse. Põe objetos na boca e assim por diante, né? Claro, claro. Nessa questão da educação... Desculpe, tem uma pessoa aqui. Quantas creches temos em Curitiba? Posso responder? Claro, por favor. Então tá, nós temos mais ou menos, a gente chama de CMEI, né? Nós temos mais ou menos, vamos lá, 290 CMEIs e nós temos 100 e poucos 6, que são daí entidades conveniadas. O pessoal me pergunta, sabe, Denia, você vai construir creche? Eu diria assim, a gente não vai construir creche, a gente vai precisar ter vaga de creche, é diferente. Não vale a pena, pela taxa de natalidade, não vale a pena você imobilizar o teu investimento, sabe? A gente precisa fazer isso por meio de convênio, tá? E a questão de escola em turno integral, esse é o sonho de todo mundo que tem apreço e amor à educação, mas a gente sabe que teria como, pelo menos imediatamente, converter as escolas que hoje operam em 2 turnos para operar em turno integral? Não ficaria a criança fora da escola, Carol? Assim, a gente vai precisar contar muito com a questão de apoio também das entidades que trabalham nessa área. Você sabe, a gente não está muito longe disso. Hoje a gente tem 36 escolas em período integral e mais ou menos 92 em contraturno. O que é o contraturno? As crianças desenvolvem atividades no período da tarde, certo? Mas é uma atividade diferente daquela educação em termos de conteúdo, de emenda e assim por diante. Então, veja, se você somar, se me ajude aí, a gente soma 36 mais 90, a gente vai para 100 e poucas, estariam faltando 50. Só que assim, o contraturno que hoje existe na prefeitura não está adequado. Então, nós vamos ter que fazer etapas. Primeiro, a gente vai ter que fazer um bom contraturno. O que está acontecendo? Vou pegar lá a escola do Parolim, tá? Dos primeiros anos do ensino fundamental. Lá eles têm contraturno no 1º, 2º e 3º ano e não tem no 4º e 5º, né? Eu tenho escolas em Curitiba que têm turmas de educação integral e outras turmas de contraturno. Então, isso confunde até a gestão das escolas. Então, o primeiro passo da nossa gestão é, 1º ano de mandato, vamos organizar o que já existe. E daí para frente, ampliar isso nas 50 e poucas escolas que estão faltando, né? Para isso. Tem uma pergunta do Marcelo sobre guarda municipal. Como que você percebe a atuação da guarda municipal e num eventual governo Carol Arnes, como seria o trabalho da guarda?
Em relação à segurança, eu diria que a gente está aí pelo menos uns 4 anos atrasado. Por quê? Nós temos um sistema de segurança que tem que ser único. A lei já diz isso. Guarda municipal tem poder de polícia. A gente tem que tirar o chapéu para a Guarda Municipal de Curitiba. A gente tem aproximadamente 1.600 guardas hoje em Curitiba. Agora, o fato é que a Guarda Municipal, tendo poder de polícia, ela tem que trabalhar junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A gente precisa articular todos para a gente ter um melhor resultado na área de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. A Secretaria de Segurança Pública, ela tem um mapa do crime. Esse mapa do crime está no Estado. O Estado quer fazer um convênio com a Prefeitura. E a Prefeitura não fecha o convênio. Sabe por que a Prefeitura não fecha o convênio? Porque a Polícia Militar precisa de alguns dados da Prefeitura. E a Prefeitura não quer ceder esses dados. Então, a gente acaba ter com isso uma sobreposição de atividades. Então, daí existe o BI, que é da Polícia Militar, que é o que acompanha os dados da Polícia Militar. Daí a gente tem um outro sistema, que é da Guarda Municipal. E as coisas todas se confundem. Você veja, se você tiver um problema, né, tá numa praça e tem algum furto, alguma coisa, para onde você liga? Para o 190 ou para o 153, que é da Guarda Municipal, né? Então, claro, a gente precisa articular isso de uma forma melhor. Agora, falando um pouco em termos de prefeitura, que é a nossa área, a nossa atribuição, a gente precisa cuidar da formação, né? Cuidar dos quadros da Guarda Municipal. Eu tenho conhecimento de que, por exemplo, de inspetores, que é um quadro no organograma, de 30 inspetores, eles estão com 12, por exemplo. Então, esses quadros não têm sido repostos pelos próprios guardas. É uma questão de evolução dentro do plano de carreira. Então, você tem que estar com os cargos completos, até para que você possa valorizar o trabalho do guarda municipal. Tá entendido. Vamos falar de alguns pontos que também são importantes. Tem muita pergunta chegando nesse sentido, que envolve a questão da relação com o funcionalismo. Porque os servidores públicos, eles sempre reclamam demanda por reajuste salarial. Nós sabemos que o momento da economia é um momento bastante delicado, mas há sempre uma tensão existente entre o servidor e quem governa. Como num eventual governo Carol Arnes, você lidaria com essa questão da relação com o funcionalismo público? Eu tenho acompanhado as discussões do governo federal sobre isso. Então, o governo federal travou essa questão do aumento salarial agora, em função da questão aí das aprovações da legislação federal. Mas uma coisa aconteceu antes da pandemia que tem que ser dita. O Rafael Greca travou o plano de cargos e salários, né? A progressão do plano de cargos e salários. Então, nós estamos com uma questão reprimida dentro do orçamento da nossa cidade. A gente estava no limite prudencial de 52% no pagamento de colaboradores. Hoje está em 40%. Não é porque a gente reduziu, é porque ele segurou essa evolução. Então, os servidores realmente têm toda a razão de não estarem satisfeitos com essa situação. Os sindicatos, Denian, entraram com uma ação judicial contra a prefeitura, ganharam em primeira instância. Provavelmente a prefeitura vai recorrer. Mas essa conta vai vir. Então, essa conta, se realmente a prefeitura perder, ela vai vir. Então, o que você vai conseguir pagar? Você vai conseguir pagar aquilo que ficou parado, né? Agora, o que a gente tem que entender? Uma coisa, assim, tão importante quanto, você não valoriza o servidor público só com base em salário. Você tem que dar condição de trabalho para essa pessoa, né? E dar condição de trabalho, ela pode ser visto em vários aspectos. Vou te dar um exemplo que me toca muito por uma condição familiar. Pessoas com deficiência que estão no ensino comum, na rede regular. O que está acontecendo hoje? Essas pessoas têm direito a um tutor. A prefeitura não está conseguindo colocar tutor. Existe até um termo assinado com o Ministério Público. O que acontece com os professores que estão nas escolas municipais? Eles querem atender bem essas pessoas, mas não conseguem, porque não existem pessoas responsáveis por essa área em cada escola. Então, você precisa criar um ambiente adequado. A gente precisa conversar com os próprios professores. Você veja, a gente está com várias fragilidades socioemocionais nas escolas. São crianças que se cortam, crianças que chegam com maus tratos de casa. Qual vai ser a política institucional da prefeitura em relação a isso? Não para dar mais trabalho para o professor. Ao contrário, o que a gente vai fazer para apoiar o professor nisso? Porque todo mundo fica, não, porque a saída é educação, a saída é educação, a saída é educação, e o professor vai se sentindo com um fardo cada vez maior. Então,
a gente tem que discutir qual que é o papel do ambiente escolar na educação das pessoas e qual que é o limite desse papel, tendo em vista tantos dilemas que a gente tem vivido, inclusive em relação às famílias. Sabe que eu gosto muito disso. Então, deixa eu mandar um abraço grande aos motoristas de aplicativos, motoristas de Uber de 99, que sempre me dão uma audiência absurda. O pessoal ouvia muito no rádio, né? Agora eu estou fora do ar por força da lei eleitoral, mas o pessoal fica sintonizando ainda no YouTube e no Instagram. Então chegaram muitas perguntas de motoristas de Uber, motoristas de aplicativo. Pergunta para a Carol Arnes o que ela vai fazer para melhorar a nossa vida. Então, eu vou fazer a pergunta aberta, que foi a pergunta do motorista, e eu já emendo a minha. Tá. Se você é favorável ou contrária à questão da regulamentação do Uber na capital? Tá. Então, a primeira situação, nós temos 30 mil pessoas que trabalham com Uber na cidade de Curitiba. Então, eles são muito fortes e precisam muito ser respeitados. Sabe o que eu vou fazer de melhor para eles? É parar de pressioná-los. Essa é a primeira coisa. A gente tem que estabelecer uma relação de confiança, diálogo. Eles não dormem tranquilos hoje. Hoje eles ficam pensando sempre qual vai ser a atitude do gestor. Ficam muito receosos de serem pegos de forma desprevenida. Isso é muito sério. Então, veja, a gente precisa regulamentar situações como a questão da segurança. Segurança é importante. A situação do transporte público, ela não pode virar bagunça numa cidade. Mas isso tem que ser feito em consonância com eles. Então eu vou dizer para todos vocês, fiquem tranquilos, porque a base da nossa convivência vai ser o diálogo. Por quê? Porque eu preciso do Uber. A gente precisa gerar emprego. Nós vamos sair dessa pandemia com uma dificuldade enorme, está todo mundo no sufoco. Então nós vamos precisar nos ajudar. Isso vai fazer a diferença em tudo. E deixa eu aproveitar e vou emendar. E o táxi? Porque os motoristas de táxi, os donos de táxi também estão quebrados, né? Sim. O que a gente percebe é que está havendo um diferencial em relação a táxi e Uber. Existe uma fidelização de clientes. Eu entendo que tem cliente para todo mundo. População é o que não falta. Então, hoje, as pessoas que pegam táxi, você pode fazer essa pesquisa. São pessoas que geralmente não optam pelo Uber por uma série de razões. E são pessoas que geralmente criaram, inclusive, um vínculo com os motoristas de táxi. Então, eu entendo que o mercado é amplo, todos podem ganhar com isso, e a gente não precisa mais polarizar esse assunto. Eu acho que tem espaço para... Eu acho não, eu tenho certeza. Existe espaço para todo mundo. Muito bom. Eu preciso encerrar, mas como a Carol Arnes está abrindo a rodada de entrevistas, eu vou criar uma última pergunta, da mesma maneira que a primeira pergunta vai ser igual para todo mundo, a última também. Que na verdade não é uma pergunta, é um espaço. Eu quero te oferecer o tempo que você achar necessário, Carol Arnes, para você conversar com a população de Curitiba. Esse vídeo ao vivo tem bastante gente assistindo, mas depois ele vai rodar, ele vai circular e muita gente vai te ouvir. E eu quero justamente abrir esse espaço para que você fale aquilo que entende necessário para a população da cidade. Diga lá. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, eu quero me colocar à disposição de todos vocês. Estamos numa fase pré-eleitoral, construindo um plano de governo para a gente refletir todos nós juntos que cidade nós queremos construir. Então, a primeira coisa é me colocar à disposição, pedir que vocês, enfim, busquem os meus contatos por meio das redes sociais. Eu estou como Carol Arnes Curitiba, então estou à disposição de todos vocês. Nós não fazemos uma gestão sozinha, né? O caminho político é um caminho árduo que só vai ser possível se as pessoas acreditarem nesse projeto. Que projeto é esse? É um projeto com propostas viáveis, concretas, que tragam a transformação da nossa cidade. Então, nós estamos pensando em várias situações. Primeiro, quando a gente faz um planejamento da nossa cidade, a gente tem que pensar, primeiro, Curitiba tem muita coisa boa. Então, o que existe de bom e que nós vamos manter? Cuidado com os candidatos que vão dizer que vão mudar tudo. Se a gente quiser mudar tudo, a gente não avança em absolutamente nada. Então, o que nós queremos manter para a nossa cidade? Segundo, o que a gente precisa ajustar? Por exemplo, a questão da educação. E terceiro, que é o mais importante, o que ninguém nunca pensou e nós vamos fazer. Esse vai ser o grande diferencial da nossa gestão. E para isso, nós não podemos pensar em projetos de curto prazo, só nos 4 anos.
Nós temos que parar de ter pessoas, políticos daquele padrão antigo, que querem gerar resposta para a nossa cidade em 4 anos. Se a gente pensar só nesse período, a gente não vai conseguir a evolução que a gente merece enquanto população. E nós temos vários desafios na nossa cidade. Uma cidade nunca está pronta. Por exemplo, temos 413 áreas irregulares na nossa cidade. Precisamos resolver isso. Precisamos ter um horizonte de tarifa zero no transporte coletivo. A gente precisa baixar o preço do transporte coletivo. Isso vai ser a maior distribuição de renda, independente de classe social da nossa cidade. Nós precisamos ser referência para o Brasil. No quê? Na cultura, no turismo. Precisamos trazer pessoas de São Paulo para cá para vir passear na nossa cidade, gerar renda, estabelecer uma relação de confiança com o empresário. Ou seja, se nós estivermos unidos, nós chegaremos lá. Eu entrei, ao contrário. Eu entrei nessa caminhada muito ciente dos desafios que nós íamos encontrar. Mas eu entrei porque eu acredito que nós chegamos num momento de encruzilhada onde nós vamos necessitar uma nova visão econômica e social. Contem sempre comigo, porque eu vou contar com cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Eu agradeço muito a presença da Carol Arnes, pré-candidata a prefeita de Curitiba pelo Podemos, abrindo a rodada de entrevistas com aqueles que querem governar a nossa capital. Carol, muito obrigado pela atenção aqui com o Instagram. Depois a gente vai espalhar o teu vídeo para que todo mundo acompanhe as tuas ideias e as tuas propostas. Valeu mais uma vez, muito obrigado.